do Rio de Janeiro. Obrigado, presidenta, senhoras e senhores. Eu começo fazendo um agradecimento ao Lucas, assessor parlamentar, que garantiu a permuta para que a gente pudesse estar aqui nesse momento fazendo uso da palavra. Agradeço, nesse grande expediente, a equipe de trabalho do nosso mandato como deputado federal. Faço um agradecimento hoje especial a Maria Adélia Dedé, essa guerreira que hoje faz aniversário e que é a nossa chefe de gabinete. Faço um agradecimento à bancada do PSOL na Câmara dos Deputados. Faço um agradecimento à liderança do PSOL, ao partido, a toda a militância e aos milhares de eleitores e eleitoras do Estado do Rio de Janeiro que possibilitaram que eu tivesse aqui, então, exercendo o 4º mandato como deputado federal. E vamos aos temas. Senhor Bolsonaro anuncia no dia de hoje a sua reforma da Previdência e entrega o seu texto. Só que esse mesmo Jair Bolsonaro disse há muito pouco tempo sobre a proposta de idade mínima de 65 anos. Abre aspas, palavras do senhor Bolsonaro. É bom, inclusive, que os parlamentares da base do governo estejam aqui. Eu estive no Piauí, a expectativa de vida lá, 69 anos. Colocar 65 é crime. Disse isso o deputado Ivan Valente, líder do PSOL, o deputado Jair Bolsonaro. O mesmo Jair Bolsonaro, abre aspas, disse: a expectativa de vida no Nordeste está na casa dos 70 anos de idade. Querer aprovar uma reforma com 65 anos é, no mínimo, uma falta de humanidade. Quem disse isso não foi nenhum parlamentar da oposição, nem da bancada do PSOL, foi o senhor Jair Bolsonaro, o próprio, deputada Érica. E disse mais, de maneira exaltada, tendo ao lado o seu filho, que agora foi eleito senador, ele disse: ainda vem com essa porcaria de reforma da Previdência, 65 anos, não vai aprovar. Bom, quem disse isso foi o senhor Jair Bolsonaro, mas isso está sendo dito agora através das minhas palavras. Vamos tentar ouvir aqui o próprio Jair Bolsonaro? Vamos ver se dá para ouvir o áudio dele aqui, ó. A suavização do texto, mesmo assim. Eu tive no Piauí. Tá? A expectativa de vida lá, 69 anos. Botar 65 é um crime. Simplesmente é um crime. A expectativa de vida no Nordeste... Os senhores estão conseguindo ouvir? 70 anos de idade. Querer aprovar uma reforma com 65 anos é, no mínimo, uma falta de humanidade. Costumo dizer que quem já passou dos 60 já está com o prazo de validade vencido, já está no lucro. Porcaria é esse no Temer? Ainda vem com essa porcaria da reforma da Previdência, 65 anos, não vai aprovar. Senhoras e senhores e todos aqueles que estão acompanhando essa sessão, é um mentiroso. Utilizou no período da campanha eleitoral esse discurso para ganhar votos e a confiança do povo brasileiro, e agora vem e apresenta uma proposta de reforma da Previdência com idade mínima de 65 anos, e faz mais, faz a alteração no BPC, benefício de prestação continuada. Sabe quem é que ganha BPC? Quem tem 1/4 de salário mínimo de renda por pessoa na família, combinado com dificuldade sensorial de natureza grave ou idade avançada, de 65 anos que eles querem jogar para 70. Sabe qual é o nome disso? Deputadas e deputadas da base do governo, o nome disso é covardia. E tem mais, querem exigir dos brasileiros 40 anos de contribuição para ter acesso
a aposentadoria integral? Está aqui, está no texto que foi entregue hoje pelo senhor presidente da República. E me desculpem se eu não posso ser polido nesse momento e falar uma outra palavra que não seja covardia. 40 oradores já subiram na tribuna no dia de hoje. Que eu tenha visto ou ouvido, nenhum foi aos microfones para defender esse desmonte da Previdência Pública. E vem mais, porque o senhor Jair Bolsonaro, acompanhado de Paulo Guedes, traz também uma proposta de regime de capitalização. E utilizam como um modelo para essa experiência, e dizem que depois vai ter uma norma infraconstitucional para regulamentação, o Chile. Mas o que eles não dizem é que no Chile de Pinochet, que fez essa reforma, orientado pelos Chicago Boys do senhor Milton Friedman, lá no Chile, e esses são dados oficiais, mais de 90% dos aposentados, se você faz a conversão para a moeda brasileira, ganham lá aproximadamente R$600, deputada Alice. Com o salário mínimo no Chile, que também, se convertido para a moeda brasileira, é de R$1.200. São dados oficiais. Então, quando vierem me apresentar, ou apresentar para o povo brasileiro o Chile como um exemplo, tenham vergonha de fazer isso. Vergonha. 90% dos aposentados no Chile, repito o dado, se convertida para a moeda brasileira, ganham em torno de R$600. Eu vejo que já tem vários parlamentares querendo fazer uma parte, está à disposição para que a gente possa aqui interagir. Deputado pela ordem de chegada, pois não, claro. Deputado Glauber Braga, deputado Aito Faleiro, lá do Pará. Eu sou agricultor familiar. Eu quero contribuir com seu pronunciamento, trazendo esse aspecto da reforma da Previdência no que tange a vida rural. Mas antes de falar disso, dizer que Vossa Excelência tem razão, que em outras palavras chama a atenção desta casa, que a reforma da Previdência não é um tema de uma disputa entre oposição e situação. A reforma da Previdência é de responsabilidade do conjunto das forças políticas desta casa. E é verdade também que a proposição que chegou hoje pelo presidente da República a essa casa, ela não trata de resolver os problemas do Caixa da Previdência a partir da sonegação e a partir de um endurecimento com os que podem mais. É uma reforma que vem meter a mão no bolso da classe trabalhadora, retirando direitos da classe trabalhadora. Vossa Excelência estava falando da expectativa de vida do nosso país. E eu diria, Vossa Excelência, se nós pegarmos a área rural, é ainda menor a expectativa de vida. Eu acho uma insensibilidade sem medidas querer aposentar uma mulher trabalhadora rural, um homem trabalhador rural, que produz alimentos para esse país, quando ele não tem mais condição de desfrutar minimamente dessa aposentadoria. Parabéns pelo vosso pronunciamento. Muito obrigado, deputado. E eu tenho certeza que os parlamentares vão rejeitar essa proposta. Não vão aceitar que os camponeses, que os trabalhadores rurais brasileiros e trabalhadoras passem por essa humilhação, essa covardia que nesse momento tenta impor o governo. E digo mais, o que eles não topam é fazer a auditoria independente da Seguridade Social brasileira. Isso eles não topam. Eles querem dizer que o déficit existe, mas eles não topam de maneira nenhuma a entrega dos dados consolidados para que esse mito do déficit possa ser desmontado. Deputado Rogério, depois deputado Ivan Valente, depois deputado Edmilson.
Obrigado, deputado Glauber Braga. Primeiro, parabenizá-lo pelo tema que traz aqui na tribuna. Eu fico impressionado com esse governo, que está no início, se é que começou, né? Esse governo tem mentiroso, tem laranja, tem miliciano, tem ministro Caixa 2 e ministro que perdoa o Caixa 2, tem de tudo. Me parece aquela arca de Noé sem o Noé. Esse é o governo do Bolsonaro. Só se unem para tirar direito dos trabalhadores. Eu tenho uma proposta que nós estávamos apresentando em nome do PT, mas que eu queria estender, evidentemente, ao PSOL, mas a todos os deputados. Vossa Excelência citou bem. Ninguém teve a coragem até agora, e acho que não vai ter, de defender essa maldita reforma da Previdência. E a minha proposição é que nós façamos a convocação de uma comissão geral para debater aqui no plenário, convidando inclusive as centrais sindicais, os trabalhadores e o povo, para fazer o debate aqui no plenário desta casa. Eu acho que é uma atitude que a gente pode ter para rechaçar de vez essa reforma da Previdência desse governo, que, repito, parece mais com a arca do Noé, mas o Noé não está dentro da arca. Excelente. A ideia, a possibilidade de uma comissão geral. E vamos ver se o senhor Paulo Guedes vai vir para a comissão geral ou se ele vai fazer como o senhor Moro, que foi blindado para que não respondesse as perguntas, os questionamentos dos parlamentares. Deputado, líder do PSOL, deputado Ivan Valente. Deputado Glauber, eu queria, em primeiro lugar, parabenizá-lo pela coragem e pelo foco que Vossa Excelência está fazendo da reforma, inclusive cobrando coerência, palavra rara hoje. Bolsonaro ficou 28 anos nessa Câmara contra qualquer reforma da Previdência, inclusive para os militares, principalmente. Hoje ele traz a reforma da Previdência aqui e simplesmente diz: estou fazendo uma autocrítica, me arrependi. Depois que ele chegou lá, ele se arrependeu. Na verdade, ele mente, como ele mentiu também, que ele não tinha falado com o ministro Bebiano. É um mentiroso, simplesmente. Em segundo lugar, ele vem no meio da laranjada. Ou seja, eles estão numa mega crise e aí ele vem para ter o apoio do mercado e da grande mídia, ele vem e entrega a reforma da Previdência. A bolsa subiu, o dólar caiu, logicamente. Mas para isso, acho que Vossa Excelência pegou bem, basta fazer a questão do... a recordar o que foi o Pinochet. E hoje eles reverteram a capitalização no Chile, reverteram, porque a miséria foi tanto, ninguém recebeu nada no final da capitalização. Por isso, deputado, queria te parabenizar e dizer o seguinte: nem dá, nem para Vossa Excelência no momento, para dizer tudo que tem de maldade e perversidade nessa reforma da Previdência, mas só de pensar que um trabalhador rural tem que trabalhar 65 anos, ele não entendeu o que é inchada, né? Homens e mulheres iguais, é não entender a diferença do trabalho, inclusive da tripla jornada de trabalho das mulheres, né? Tudo isso para o capital financeiro chegar através da capitalização. E mais, atacar os benefícios de prestação continuada, os 60 anos de idade a R$400, e só os 70 anos, isso é um absurdo total. Haverá reação na sociedade, haverá reação aqui dentro do Congresso, porque mesmo aqui, os deputados e deputadas sabem o que é o Nordeste brasileiro, sabem o que é trabalhar no campo, sabem o que é o benefício de prestação continuada, e sabem que nós temos 14 milhões de desempregados, 45% da mão de obra na informalidade, e a sazonalidade do trabalho é enorme. Por isso, se aposentar com 40 anos de contribuição e no mínimo 20, ninguém mais se aposenta no Brasil. Deputado Glauber, Vossa Excelência está de parabéns, o parabéns da bancada do PSOL, mais uma vez, pelo brilhantismo de sua exposição. Obrigado. Muito obrigado, deputado Ivan Valente. Antes de passar para o deputado Edmilson, eu vou aproveitar que o deputado Ivan Valente falou sobre a incoerência e sobre o laranjal, dizer que essa incoerência não é só do presidente da República, é do senhor ministro da Justiça, que disse
em uma palestra nos Estados Unidos, abre aspas, Caixa 2 é pior do que corrupção, deputado Pedro Kizai. Quem disse isso foi o senhor Sérgio Moro. E depois ele disse que o seu colega de governo, deputado e agora ministro Onyx Lorenzoni, estava perdoado, pois já tinha pedido desculpas. Essa é a incoerência do senhor ministro da Justiça, que quer inclusive ampliar uma agenda do Estado Penal para que ela sirva como cortina de fumaça para uma agenda que é altamente impopular, que é a de desmonte do Estado brasileiro nas suas garantias sociais, com reforma da Previdência, reforma trabalhista, rodadas de privatizações. É o mesmo jogo com atores diferentes, mas trabalhando em conjunto. Deputado Edmilson Rodrigues. Deputado Glauber, para respeitar o tempo de Vossa Excelência e poder ouvir a sua sempre brilhante análise dos problemas sociais, eu queria apenas dizer que é uma honra compartilhar com Vossa Excelência deste segundo mandato que inicia e do meu primeiro mandato, e de ser um militante das mesmas causas que Vossa Excelência defende. A sociedade justa, democrática, feliz, sem qualquer tipo de violência que se expresse na exploração do trabalho ou em qualquer forma de opressão, como o racismo, o sexismo, a LGBTfobia e tantos outros crimes contra a humanidade, como tem se visto aqui nesta casa e como tem sido o atual presidente representante dessas perversidades. Eu só queria agradecer a Vossa Excelência essa oportunidade e dizer, eles não falam que é contra as elites, não é para acabar com privilégios, pelo que eu pude ler num pequeno intervalo de almoço, a proposta é globalmente contra o pobre, o portador de deficiência, os que estão na faixa de miséria, que para receber R$400, mesmo passando fome, terão que esperar 60 anos de idade se sobreviver até lá. Então, realmente, um governo representado por um presidente que tem a esposa envolvida em recepção de dinheiro, empresta 40 mil para um milionário que em 3 anos abocanhou 7 milhões, cuja filha foi assessora do presidente sem trabalhar aqui, ficava fazendo massagens e dando assistência às dondocas globais, tudo bem, mas ganhando salário, dinheiro público. Ele que emprestou dinheiro para um homem muito rico, apesar de ser aposentado com R$8 mil, e agora envolvido num laranjal de muitas laranjas podres, acha que tem autoridade para destruir o futuro do nosso povo. Não passará. Obrigado, deputado Edmilson Rodrigues. E a sua intervenção nos leva também a perguntar, cadê o Queiroz? Onde é que está o Queiroz? É isso aí. Ninguém sabe e ninguém viu. Eu queria perguntar, inclusive, para o líder do governo, para o líder do PSL, onde é que está o Queiroz? Eu já vou passar a palavra para as parlamentares e para os parlamentares que solicitaram, mas tem um tema também que a gente não pode deixar de tratar. A gente não vive numa ilha. E a gente sabe que a articulação do que acontece no nosso país tem também os seus componentes internacionais. E ontem eu fiquei abismado quando o líder do PSL foi ali ao microfone, deputado Patrus, e disse que a nomeação de um general brasileiro para as Forças Armadas Americanas era simplesmente um intercâmbio cultural. Parece até uma brincadeira com o povo brasileiro. Então quer dizer que esse intercâmbio cultural de nomeação de um general brasileiro nas Forças Armadas Americanas pode se repetir também com as Forças Armadas Chinesas? Pode se reunir também com as Forças Armadas dos mais variados países? É claro que não. Tem razão
a parte das Forças Armadas brasileiras que não querem se meter num conflito regional com a Venezuela, que tem a maior produção de petróleo, tem a maior reserva de petróleo do mundo. Esperamos que também aqui no parlamento não haja de alguns parlamentares a defesa dessa aventura de uma intervenção militar no nosso continente. Se alguns de vocês, e falo isso respeitosamente, quiserem ficar de joelhos para o que é a representação do governo dos Estados Unidos, fiquem, mas não nos levem com vocês para essa aventura. E o almirante Craig Feller, esse que teria feito aí uma articulação, deputado Afonso, para o que o líder do PSL chamou de intercâmbio cultural, ele declarou no Senado dos Estados Unidos: queremos inimigos que nos temam e amigos que façam parceria conosco, utilizando esse como um dos argumentos para a nomeação de um general brasileiro nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Isso é inconcebível e faz bem uma parte das Forças Armadas que reage contra esse arbítrio do governo do senhor Jair Bolsonaro, que quer colocar o nosso país de joelhos para os Estados Unidos. Passo a palavra à deputada Alice Portugal, logo depois deputado Pedro Kizai, deputada Érica Cocai. Apenas, deputado Glauber, para lhe parabenizar, dizer que argumentos lúcidos como os de Vossa Excelência contribuirão não somente para a cristalização de uma frente da esquerda e uma frente mais ampla do que a esquerda, para derrotarmos essa orientação de entrega do patrimônio nacional, infelizmente de perda de direitos do nosso povo materializado nesta reforma da Previdência e, acima de tudo, a defesa da democracia ameaçada nesse rasgar permanente da Constituição. Vossa Excelência enobrece essa casa e é, sem dúvida, um dos agentes principais dessa construção, deste movimento pela recuperação de um Brasil democrático. Parabéns pelo vosso pronunciamento. Muito obrigado, deputada Alice, e faço questão de mais uma vez registrar a sua luta contra a mordaça nas unidades escolares, a tentativa de criminalização de professores, profissionais de educação, na tentativa de aprovação de um projeto chamado Escola Sem Partido, mas que é, na verdade, a mordaça. Foi também uma grande honra ter tido a oportunidade de militar com Vossa Excelência, de militar contigo. Deputado Pedro Kizai. Glauber Braga, seu pronunciamento hoje não poderia vir no melhor lugar e no melhor momento histórico. Parabéns pelos temas que Vossa Excelência traz a esta tribuna. Parabéns pela sua lucidez. Parabéns pela sua clareza política de onde nós temos que enfrentar este retrocesso histórico em curso. E a reforma da Previdência vai ser o início da derrota desse governo, porque milhões de brasileiros não vão se aposentar. Milhões de brasileiros vão se aposentar mal. E outros milhões de brasileiros vão ter que trabalhar 5, 10, 15 anos, 20 anos para se aposentar. E olha, quando se discutia gênero, qual as maiores vítimas da reforma da Previdência? As mulheres camponesas, as mulheres trabalhadoras e as mulheres professoras. Essas primeiras vítimas. Segundas vítimas, os trabalhadores de modo geral e os mais pobres que vão pagar a conta da Previdência. Os privilegiados estão intocáveis. Mentiroso esse governo que diz que os privilegiados vão terminar com a reforma da Previdência. Parabéns. Obrigado, deputado Pedro Kizai. Deputada Fernanda Melchiona, ontem o governo aqui teve a sua primeira derrota, mas a derrota que vai ser substantiva é aquela que vai acumular junto com a sociedade brasileira para que esse desmonte da Previdência Pública não venha a ser aprovado. Deputada Érica Cocai, depois deputada Lídice da Mata, para a gente poder fazer o encerramento. Deputado Glauber, eu venho aqui agradecer ao povo do Rio de Janeiro por ter ofertado à nação um mandato da qualidade do seu mandato.
que está sempre atuante na defesa da soberania nacional e do povo brasileiro, e que tem pontuado no dia de hoje tanto que representa de crueldade a reforma da Previdência ou a deforma da Previdência, como também essa ingerência ou essa subalternização do Brasil aos interesses estadunidenses. Deputado Glauber, 1 minuto para encerrar o grande expediente. Eu só queria, nós depois temos que mais um orador. a deputada Érica pudesse, eu queria falar uma frase para poder encerrar aqui a minha fala. Não, enfim, como é que se podia imaginar que um general brasileiro estivesse dentro do Brasil a serviço do exército estadunidense para articular provavelmente uma invasão na Venezuela? Vossa Excelência traz essa discussão. E por fim, deputado Glauber, apenas dizer: a cor da nossa bandeira nunca será laranja. Obrigado, deputada Érica. Deputada Lídice. Rapidamente, deputado Glauber, para saudar o brilhantismo de Vossa Excelência, que conheço de muito tempo, mas dizer que acima do seu brilhantismo intelectual está a sua coerência na militância em defesa do povo trabalhador. Essa reforma da Previdência reafirma um conteúdo que nós já conhecíamos, um conteúdo contra o povo, antipovo. É o lobo vestido na pele do cordeiro. Eu termino com uma frase, não vou nem utilizar 1 minuto para dizer obrigado, deputada Lídice. A luta de vida do nosso companheiro Jean Willis e a luta de vida da nossa companheira Marielle Franco não é e não será em vão. Vamos continuar firmes na articulação com a sociedade brasileira, com os instrumentos de participação direta, porque o centro de decisão desse país não tem que ser a tribuna ou os gabinetes engravatados. O centro de decisão tem que ser a praça pública, a vontade popular. Nós vamos derrotar esse desmonte da Previdência Pública no nosso país. Muito obrigado.